É uma satisfação estar aqui para uma conversa muito breve e informativa sobre ciência e tecnologia. Hoje tem sido muito discutido essa questão da ciência, né? Da importância que a ciência tem nas redes sociais. Então acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho a esse respeito, né? E tentar esclarecer talvez algumas dúvidas sobre essas duas grandes áreas, né? Ciência e tecnologia. A proposta é definir ciência e tecnologia sem a pretensão de querer ser absoluto. Em ciência, nada é absoluto. Assim como na vida, né? Nada é absoluto. E depois tentar entender como que essas duas grandes áreas elas interagem, possibilitando um grande benefício para a humanidade. Então, começando pela ciência, uma das definições formais que pode ser trazida aqui de maneira muito simples é que ela é uma grande área e ela possui diversos ramos de estudo que estão preocupados com tanto a produção quanto a organização de leis que buscam explicar os fenômenos do universo, ou parte dos fenômenos do universo. Porque o universo é imensamente grande, né? Ok? Agora, os fenômenos do universo podem ser naturais ou podem ser artificiais. Okay? Eles são naturais quando os acontecimentos que estão em torno dele não têm a intervenção direta humana. Por exemplo, o relâmpago. O relâmpago, que não tem a intervenção direta do ser humano, então ele é considerado um fenômeno natural. Então a ciência, por meio, por exemplo, da física, tenta explicar quais são as leis que estão por trás deste fenômeno. Né? Por que aparece uma luz chamada de raio? Por que aparece um som chamado de trovão, que na composição é chamado de relâmpago? Né? Então, a ciência busca encontrar leis que tentem, ou utilizar leis já existentes, que expliquem esse fenômeno. Tá bom? Na outra classificação possível, os fenômenos podem ser artificiais, e aí os acontecimentos em torno desses fenômenos ocorrem a partir de uma intervenção direta do ser humano. Um exemplo é o vírus de computador. O vírus de computador é um fenômeno artificial provocado por um programador experiente de computador que gera um código que vai afetar, né, um sistema operacional ou um programa de um computador. Né? E ele acaba causando alguns problemas, né, nesse sentido. Então, esse é um exemplo muito prático de um fenômeno artificial. E a ciência também tenta explicar, por meio de leis, né, esse tipo de fenômeno. Então, existem dois fenômenos possíveis, os naturais e os artificiais. Essa é uma forma de classificação. Tá? Eu acho bastante consistente e ela é bem genérica, né? E mais simples de entender. Agora, como a ciência trabalha? Qual é a forma ou as formas
em que a ciência trabalha, né? De que maneiras a ciência trabalha. Em outras palavras, né? Dentro da metodologia científica, a gente diz qual é a metodologia científica. Tá? Uma delas é o empirismo. O empirismo está associado às práticas de laboratório, aos experimentos científicos. Né? Muita gente chama de experimentos práticos. Né? Na verdade, assim, o empirismo são processos experimentais, falando de maneira um pouco mais formal, que utilizam a observação criteriosa. É uma observação, não é uma observação qualquer, uma observação com mais detalhes, com mais atenção, com mais repetições, e de objetos, né? Na verdade, a ciência observa objetos de estudo, que a gente chama de objetos de estudo. E esses objetos estão relacionados com os fenômenos naturais. No exemplo do relâmpago, os objetos de estudo são as nuvens, né? Aquela luz que aparece, então tudo isso é observado. Então, esse processo de observar e extrair dados dessa observação faz parte da metodologia científica. E para isso os cientistas utilizam instrumentos, né? Utilizam dispositivos, né? Tudo aquilo que estiver a favor para poder fazer essas observações melhores, né? Para poder melhor fazer essas observações. E esses dispositivos, os procedimentos de utilização desses dispositivos, a gente classifica como técnicas. Então, são as técnicas utilizadas para observar e obter informações, dados para posterior análise. Então, essa é uma forma de trabalho da ciência. Uma outra forma, que pode ser complementar ou não, é a utilização da lógica, em especial da lógica matemática. E veja, a lógica matemática é um conjunto de processos matemáticos de formulação do pensar, né? de organização do pensar a partir utilizando funções, equações, né? Que levam a resultados quantitativos, né? E essa organização ela é coerente e estruturada, né? Uma organização coerente e estruturada que leva a uma sequência de raciocínio até se chegar numa conclusão. Então, esse processo que parte, ou esses processos, né, que partem dos dados que foram obtidos lá na fase experimental, essa é uma forma de trabalhar a partir desses dados levantados lá pelas técnicas. Esses dados são processados, são analisados por meio dessa lógica matemática para se chegar a resultados, né? Resultados conclusivos, vamos pensar assim. Então, essa é uma maneira. Existem outras maneiras de pensar também. Às vezes não se passa pelo empirismo. Chega-se diretamente a uma conclusão lógica sem passar pelo empirismo, né? A física, por exemplo. A física tem três grandes possibilidades de pensar, né? Existem os físicos experimentais que utilizam do empirismo e depois chegam a conclusões lógicas por meio da análise, né? Toda essa parte de utilizar os dados para fazer tratamento e chegar a resultados conclusivos, a gente chama de análise.
Existem os físicos teóricos que partem de um modelo já matemático para explicar alguma ideia e chegam a resultados conclusivos, né? Que podem ou não ser verificados por experimentos, né? Isso é muito natural. E ainda existem os físicos matemáticos, que são aqueles que, que, que formalizam em uma matemática, né, catedrática todo o processo de pensamento, né, todo o processo de pensamento e transformam isso em uma teoria muito forte, matemática. Né? Então, são exemplos. Né? Isso eu trouxe na área da física. Cada área tem a sua forma de trabalho. Né? Então, essa é uma outra maneira que a ciência usa. Mas veja, o, o, a lógica matemática ela não figura em todas as ciências. Né? E em grande parte delas a lógica matemática é utilizada. E ela não é a única forma também de pensar. Né? Algumas ciências, como psicologia, também utilizam a metafísica, que são formas de pensar, né, para compreender emoções como o amor, o ódio. Né? Então, isso também, segundo a minha classificação, segundo a classificação de muitos cientistas, isso também é uma forma é, é, lógica, né, e que faz parte de ciência. Alguns países ou algumas organizações políticas não consideram a utilização da metafísica, as áreas que utilizam metafísica, pelo menos na utilização da metafísica, como áreas científicas. Não é o que eu compartilho em termos de opinião. Eu acho que a psicologia é sim uma ciência maravilhosa que tem trazido grandes contribuições e utiliza uma metodologia parecida com essa que eu expliquei. Né? Então, para mim, ela também é ciência. Né? Essa é a ideia. Agora vamos dedicar um tempo a falar sobre tecnologia e, e veja, a tecnologia também é uma grande área constituída de diversos ramos de estudo. E esses ramos estão preocupados primeiro, alterar elementos ou estruturas da natureza, a gente chama de materiais, para construção de novos elementos ou novas estruturas que tragam grande utilidade para a humanidade. Então, isso é muito bonito. Né? Eu dou aula para a área de tecnologia e eu falo para os meus alunos que eu invejo muito essa beleza da definição de tecnologia. Né? O tecnólogo tem um papel importante para a humanidade, né? Que é trazer novas possibilidades, novos dispositivos que são muito úteis, que vão facilitar a nossa vida, né? A nossa interação, enfim. Um exemplo muito prático disso é a internet. A internet é uma tecnologia muito útil que, em especial nesse período de pandemia, tem nos unido, né? Tem unido os povos e tem feito com que o mundo não, né, nosso planeta não pare. Então veja a importância de um dispositivo como esse e a importância da tecnologia. Né? Tem alguns exemplos muito interessantes de tecnologia. Na verdade, esses exemplos estão aí à mostra. Né? Eu falei de um que é a internet, uma tecnologia importante. Mas veja, na área agrícola, as tecnologias têm auxiliado muito no aumento da produção, né, de alimentos, na melhoria da qualidade desses alimentos, enfim.
acho que a tecnologia mais importante da atualidade é a vacina contra o Covid-19, né? Ou as vacinas contra o Covid-19. Então essas são tecnologias que realmente estão fazendo a diferença hoje no nosso planeta e salvando muitas vidas. Né? Então isso é um outro exemplo de tecnologia. Entre outras, né? A gente vê as nossas casas hoje são construídas de alvenaria, tudo isso é produto de tecnologia, né? Da área de engenharia civil, enfim. Agora, é importante trazer aqui uma discussão, que às vezes é um pouco polêmica, é que a tecnologia não está associada somente a, a questões como se diz, né, no âmbito às vezes até acadêmico, das exatas, né, do universo das exatas. Veja, as ciências humanas estão associadas também a tecnologias, né? Então, assim como existem tecnologias associadas às ciências exatas, existem tecnologias associadas também às ciências humanas. Bom, eu já adiantei aqui, já falei da associação entre tecnologia e ciência, né? Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Então, veja, vamos pegar um exemplo, a pedagogia. A pedagogia é uma ciência que estuda, né, que promove, né, organiza leis ligadas à educação. E é óbvio que existem tecnologias associadas à pedagogia. Não estou falando só das tecnologias físicas, né, de lousa, uma lousa inteligente, ou não estou nem citando isso, mas às vezes um procedimento mais eficiente de ensinar um determinado conteúdo, isso também é classificado como tecnologia. Tá? Então a tecnologia muitas vezes também não está só associada a objetos físicos, né? Enfim, ela vai além disso. Né? Embora culturalmente, em especial no nosso país, a gente associa a tecnologia com um dispositivo eletrônico, com algo assim, mas não é só isso. A tecnologia vai muito além. Na verdade, é da definição, né? É tudo aquilo que produz uma melhoria, uma facilidade em algum processo que vai contribuir para a humanidade. Né? Então, tudo isso se classifica como tecnologia. Okay? E como a tecnologia trabalha? Né? Qual é a metodologia da tecnologia? Né? Nessa grande área chamada tecnologia. Veja, é a mesma metodologia científica. Empirismo, né? Lógica, matemática, metafísica, né? Enfim, ou seja, a mesma maneira com que o cientista trabalha, a mesma forma com que o cientista trabalha, o tecnólogo também trabalha. Né? O tecnólogo também trabalha. Quando eu falo de tecnólogo, eu estou falando de todos os profissionais que trabalham pensando, gerando, mantendo tecnologia. Né? E aí é uma gama muito grande, né? Por exemplo, engenheiros, tecnólogos, né? Técnicos, enfim, tem uma gama muito grande de profissionais envolvidos nessa área. Tá? Então, veja, a metodologia da tecnologia é a mesma científica, então elas têm muito em comum, muito em comum. Então, hoje a gente fala em termos de pesquisa. Né? A pesquisa pode ser científica, né? O pesquisador em ciência, né, pela definição, ele está preocupado com as leis que vão explicar os fenômenos do universo. Por outro lado, o pesquisador em tecnologia ele está preocupado em estudar,
pela definição, nesses novos dispositivos que vão facilitar a vida do ser humano, vão contribuir para a vida do ser humano. Então, só que o tecnólogo, né, a área de tecnologia, utiliza as leis científicas para poder desenvolver os seus trabalhos, né? E nesse aspecto, a ciência ela funciona como uma fornecedora de fundamentos para que o tecnólogo possa avançar. Mas nem por isso a ciência é mais importante do que a tecnologia, né? Porque, veja, o desenvolvimento científico se dá também a partir do desenvolvimento tecnológico. Um exemplo muito prático, muito simples, de muitos anos atrás, né, no século XVII, de Robert Hooke. Robert Hooke foi um físico que montou pela primeira vez, né, ele projetou e montou pela primeira vez o microscópio. O primeiro microscópio foi inventado pelo Robert Hooke, um físico, que utilizou leis científicas conhecidas na época, as leis da física, né? E montou esse microscópio. Na verdade, a grosso modo, ele pegou o telescópio que foi montado por Galileu e girou do lado contrário, e ele conseguiu observar coisas muito pequenas por meio desse processo, né? A grosso modo, não foi tão simples assim, né? Mas como que isso se tornou útil para a ciência, né? Veja, hoje nós sabemos como as células são, né? Nós conseguimos observar células, né? Graças a esse dispositivo tecnológico que foi evoluindo ao longo dos séculos, e hoje a gente consegue observar, né, átomos, até átomos a gente consegue observar e constatar que eles existem, né, por meio dos dispositivos, dos microscópios mais modernos, microscópio de força atômica, de tunelamento, né? Então, assim, então a tecnologia ela avança e contribui também para o avanço da ciência. E nesse sentido, de uma maneira muito bacana, muito bonita, elas caminham de mãos dadas, uma contribuindo com a outra, né? A ciência produzindo as leis, a tecnologia utilizando essas leis e produzindo dispositivos úteis que a ciência utiliza para criar novas leis, e isso gera um ciclo maravilhoso, né? Que a humanidade só tem a ganhar. Bom, como se tornar um pesquisador, né? Ou em ciência, ou em tecnologia? Nós já vimos, espero que com essas breves palavras eu tenha trazido alguma informação sobre a importância que esses profissionais, todos os profissionais envolvidos com ciência, envolvidos com tecnologia, têm para a humanidade, né? Então, isso já é consenso em todo o planeta de que ciência e tecnologia são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano. Assim, como que você produz pesquisadores, cientistas, tecnólogos, né? Ou seja, por um processo muito simples, né? Que hoje a gente conhece como universidades, né? As universidades, elas são as responsáveis pela produção desses maravilhosos profissionais úteis para a humanidade, né? Então, assim, todo país que tem universidades fortes, claramente são países que têm uma ciência, uma tecnologia desenvolvida, são países que vivem de maneira melhor, né? Então, a universidade ela é fundamental para todo o país, né? E é fundamental que as pessoas também tenham acesso à universidade, porque quantas vocações que a gente perde por aí, né?
pessoas que são realmente vocacionadas a serem pesquisadores e que não se tornam, por muitas vezes, falta de oportunidades, né? Então, além de ter universidades, os potenciais vocacionais que estão em todos os cantos, né? Precisam ter acesso, precisam ter acesso. E a universidade, o ensino superior, né, chamado também de ensino superior, ela é fundamentada em um tripé muito importante, que é o ensino. A partir do ensino a gente adquire conhecimentos estabelecidos, né, já estabelecidos, né, e outra parte do tripé é a pesquisa, né? Por meio da pesquisa a gente promove novos conhecimentos, né? Então, então ela é muito importante, a pesquisa associada ao ensino. Lógico, para adquirir novos conhecimentos, para promover novos conhecimentos, é importante ter alguns conhecimentos pré-estabelecidos que o estudante adquire a partir do ensino. Então é ensino, pesquisa, mas veja, o que fazer com os novos conhecimentos e conhecimentos estabelecidos? Nós temos que aplicá-los no mundo social, aplicá-los à humanidade. E essa aplicação dos conhecimentos, tanto estabelecidos quanto dos novos conhecimentos produzidos, elas são feitas, né, por meio de um processo chamado extensão. Então, a extensão é a maneira como os conhecimentos são passados, né, para a humanidade. E a ciência e a tecnologia elas fazem isso de maneira muito bacana, né? Ao longo dos séculos, com essa união da ciência e tecnologia, essa extensão tem sido muito praticada, muito bem feita, né? E a universidade ela é fundamental para isso, né? Para produzir novos pesquisadores, né? E novos profissionais, né? Sempre dentro desse tripé, né? De ensino, pesquisa e extensão. Então, precisamos valorizar a universidade, precisamos defender, né, a todo custo as universidades e que todos né, possam ter acesso a ela. Então isso é muito importante. Bom, para finalizar essa discussão, eu venho trazer aqui uma reflexão, porque assim, é óbvio que isso já foi mostrado ao longo dos séculos, que muitas vezes a ciência e a tecnologia elas podem ser mal utilizadas, né? E aí a gente vê exemplos tristes na humanidade, como guerras, né? E algumas situações muito ruins que provocaram mortes de pessoas, né? Enfim, então assim, é óbvio que não basta que a gente tenha ciência e tecnologia e que elas sejam importantes, mas a gente precisa saber utilizar realmente para o benefício da humanidade, e não para benefícios próprios, né? Ou para benefícios de grupos específicos. Não, isso não. A pesquisa científica e tecnológica, a ciência e tecnologia, elas são propriedades humanas, né? Elas não são propriedades de particulares, né? Isso que eu quero dizer. Então, esse é um alerta que eu, como cientista, faço. E vou repetir: a ciência e a tecnologia é patrimônio da humanidade e não de propriedades particulares. Porque quando a gente pensa que elas são patrimônios da humanidade, a gente pensa em fazer o bem para a humanidade e não para
para uma satisfação própria ou de um determinado grupo. Então eu deixo esse alerta. Agora, uma reflexão que eu gostaria de fazer é o seguinte: como nem tudo é perfeito, né? E a gente sabe que muitas destruições são causadas por tecnologia, o que a gente precisa pensar é o seguinte, juntos, cientistas, tecnólogos, sociedade em geral, como a gente pode minimizar esses problemas utilizando mesmo ciência e tecnologia. Lógico que muitas coisas vêm sendo feitas, né? Então, quando a gente começa a pensar um pouquinho na preservação da natureza, na limpeza dos nossos rios, dos nossos mares, né? Na utilização racional, na utilização com bom senso dos recursos, é lógico que isso já está apontando para uma evolução humana, né? Então a gente precisa realmente se unir e ter muito mais grupos de ações, né, fortes em todo o planeta para manter essa preservação. Então, quais são as maneiras da gente fazer isso, né? Essa que é a grande reflexão que eu trago e é um desafio para todos nós, né? Para todos nós. Então, dessa maneira, com essa reflexão, eu concluo aqui as minhas palavras e espero que tenha trazido aí um pouco de luz no pensar para que a gente possa realmente, de mãos dadas, transformar esse mundo, esse nosso planeta, em um planeta mais humano, um planeta melhor. Obrigado.